Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Vida é Tua, comigo, Cláudio Almeida, com o meu companheiro que gosta sempre do toque, Daniel Leitão, e com o apoio da Pixel Studio, soluções multimédia e live streaming. E quem é que temos hoje connosco, Daniel? Olha, Cláudio, ainda bem que fazes essa pergunta. Não costumo fazer? Exatamente, não costumas. O nosso convidado de hoje é alguém que é apaixonado pela dança, mas onde começou a dar os primeiros moves profissionais foi no ar, depois começou por ser comissário de bordo. Esta proximidade com os céus viria a ser ainda maior quando decidiu deixar de voar e começar a trabalhar para o criador disto tudo, tornando-se padre. Senhoras e senhores, connosco hoje no vídeo Que Vida é Tua, Paulo Duarte. Olá, Paulo, muito bem-vindo. Olá. Muito bem-vindo. Paulo, obrigado. Não, obrigado nós. Que vida é a tua, Paulo? Olha, é uma vida bonita. Bonita, exigente, desafiadora. Acho que é uma vida que quando dou ou numa outra formação, quando trabalho esta questão de corpo e corporeidade, costumo dizer que existe, os gregos têm duas palavras, bem mais, mas sim, sobretudo duas para falar de vida, bio e zoe, daí a biologia, o orgânico, e zoe que é a vida mais existencial. Eu acho que dentro da minha vida orgânica, então, por acaso, uma boa vida, uma boa saúde, mas na vida existencial, sim, muito, muito bonita, porque isto de ser padre, sou um dador de vida. E um dador de vida existencial, para que as outras pessoas possam ter a mesma vida. E esta vida bonita de atravessarem desafios, atravessarem perguntas, também tem esse lado desses desafios e, sobretudo, na sua vida e na relação com os outros. E, por isso, a minha vida é uma vida bonita. E o Paulo é mesmo... Temos de fazer esta pergunta, muito rápido que pareça. Pois é. É mesmo padre? Porque repare, o Paulo... Primeiro é claramente a pessoa com mais estilo aqui neste programa, o que é estranho. E depois, ainda não sentimos aquele sotaque de Viseu. O Paulo usa-o só nas missas, porque tem de ser, já não é obrigatório. Não é um requisito, pronto, primeiro sou de Portimão. Quanto muito se tivesse que usar algum sotaque era do Algarve. A gente puxava lá do Algarve, não é? Quanto muito seria isso. Bom dia, Marafates. Bom dia, Marafates. Só que jeito. Diabo. Não sei encanto. Não sei encanto, não é? Se calhar não é tão cativante, não é? Pois, pronto. Mas não sei, se calhar deveria ter sido há anos, mas agora não há requisito. Sim, às vezes falam desta coisa do estilo, sim, também uso o cabeção, como se chama. Mas às vezes até brincam que é o padre do lenço, começou com uma brincadeira há muitos anos, me terem oferecido. Depois a coisa foi ficando e depois daqui e dali... O Paulo agora já nem gosta, não é? Só que já tem uma imagem... Não, já não gosto, já tenho uma imagem a manter. Não, acho piada, continuo a gostar. Mas como costumo dizer, eu fiz voto de pobreza não de mau gosto, não é? Pronto. E portanto, se eu fiz voto de pobreza e não de mau gosto, não sei porque é que eu tenho que... Eu meti uma cruz no quadradinho errado, pá. Meti de mau gosto. Pronto. E então... enfim, acho que também é uma forma de estar com as pessoas. É curioso, porque mesmo na relação, às vezes vou sair com amigos e há pessoas que não me conhecem, pronto, como pessoa e muito menos se sou padre ou não. E durante algum tempo, uma vez aconteceu isso, fui sair ao bairro Alto com amigos e mais ou menos a meio é que surge então, pois é que eu sou padre, para assim toda a gente do género. Sou padre, o que é que se passa? Ele é padre. Pronto, os amigos diziam, ele é padre. És padre? Tu és padre? Eu sou padre. E automaticamente, a piada são as outras pessoas é que mudam o tom de conversa. Ah, ok. E então, claro, primeiro as imensas perguntas sobre a igreja e os padres e tal. E eu, pronto, já tenho doutoramento quase nessas áreas. É sempre depois Qual é que é a pergunta mais frequente? É o casar e não poderem ir para a cama com ninguém. Logo, não é? Logo. É sempre. Essa é a questão. É engraçado, porque eu acho que é uma coisa também, a sexualidade, e tenho pena que não se fale muito disso de uma forma, se calhar até mais, com maior abertura. E quando digo abertura, as pessoas também pensam que é quase uma coisa quase pornográfica. Não tem nada a ver com isso. Mas conhecermos, nós somos seres afetivos, somos seres sexualizados, e, portanto, também falar destes temas com mais naturalidade. As pessoas ficam um bocado embaralhadas. Estás a falar com normalidade? E eu disse, sim, porque a pessoa lê, quer dizer... Porque depois também os tabus também entram um bocadinho no inconsciente coletivo. E depois aparecem estas figuras que, afinal, estão a falar com normalidade sobre os temas e isso também baralha. E houve uma pessoa que, ainda nessa sequência, foi engraçado. É? Então, olha, fala-me de Deus. Eu...
Está bem, então fala-me de ti. Parece um talent show. Quase, quase, não é? Então fala-me de Deus. Eu, está bem, então fala-me de ti. E a pessoa, não, então quero que me fales de Deus. Olha, mas acreditas? Não, não acredito. Por isso é que eu quero saber mais. Olha, se eu te vou falar de Deus como tu me estás a pedir, é como se abríssemos um dicionário e agora fosse só conceito e bobinasse. Ficarias na mesma. Se me falares de ti, eu vou-te falar de um Deus que se relaciona com pessoas concretas como tu. Há ali um silêncio. E eu depois perguntei-lhe, mas tens alguém que amas em profundidade? Ah, sim, o meu filho. Estávamos a falar de uma mãe. O meu filho. E tu eras capaz de dar a vida pelo teu filho? Bem, sério? Claro que sim. Aquela coisa muito intensa. E eu, pronto, é isto. Olha, este é Deus que tem capacidade de dar e quer dar a vida por todos os seus filhos. E isso é a experiência do amor, essa entrega. Pronto, e depois, claro, depois desenvolve-se as questões um bocadinho mais profundas e depois é o que eu digo, pronto, acabou a minha noite, comecei a trabalhar. Porque o padre está sempre a trabalhar. Quando vais a um jantar e sabes que é padre, portanto, está sempre a trabalhar com perguntas e tal. Não há aquela coisa de, agora podemos ter a conversa sobre a inflação. Sim. Mas sim, às vezes quase porque... Claro, se estou mesmo num encontro com amigos, com muita proximidade, estamos ali super tranquilos, não há cá... Mas se há sempre alguém, porque, portanto, que isto é quase, às vezes, um talent show, exagerando, mas que é que, de facto, um padre, parece que um padre à vontade, que às vezes o à vontade não significa à vontadinha, que às vezes também é preciso pôr um travão, mas o padre à vontade parece que é uma coisa que não se está à espera, porque é isso, há todo um estereótipo, o preconceito à figura do a vojinha, não é? Portanto, vem logo aí, ou o modo de estar, ou que não pode falar de alguns temas, ou que se fala de alguns temas fica muito chateado, fica muito preocupado. E onde é que sentes mais essa dentro da companhia, não, Sim. dentro, na própria paróquia, por exemplo, haver pessoas mais conservadoras, dizem, é o padre. Onde é que há algum sítio que sintas mesmo que diga, aqui é o mais difícil de eu passar esta minha forma de ser? Enfim, eu pessoalmente não sinto isso, porque acho que há aqui algo que tem surgido também, tem a ver um bocadinho com o meu percurso pessoal, interior. Quando nós, e aqui generalizo e depois particularizo, quando nós nos trabalhamos interiormente com seriedade e atravessamos aquilo que eu chamo as sombras, para não ir à palavra pecado, porque cá está, porque depois falamos de pecado, e acho que o pecado deveria ser falado não da forma moralista, mas mais existencial. Nós também estamos numa sociedade, numa realidade demasiado moralista, e quando falamos de determinado tipo de temas, parece que vamos logo rapidamente ao bem e mal, sou bem comportado, mal comportado. Não, existencialmente o pecado é aquilo que nos desajusta e vemos que, enfim, o mundo está como está, porque há um desajuste de amor muito grande. Mas antes de chegar aí, portanto, o trabalho interior, chamemos-lhe de sombra, de me questionar das coisas que gosto, não gosto, tem-me levado a um lugar muito de autenticidade. E esse lugar de autenticidade, que continuo a trabalhá-lo, obviamente, faz com que, quando eu estou, seja com quem for, há um respeito por aquela pessoa. E é curioso, e que se calhar podemos lhe chamar uma linha, enfim, estas coisas das categorias mais conservadoras, estou ali para respeitar. Porque há uma coisa que eu, Paulo, não gosto da polémica pela polémica. E não gosto de provocar só porque sim. E isso também às vezes é um perigo, porque, não, deixa-me fazer aqui agitar. Não, tem que haver um sentido para agitar as coisas. E acho que nos tempos que correm, que eu considero que devia haver mais espiritualidade. E espiritualidade não é agora estarmos todos mãozinhas postas a rezar, mas o silêncio, o escutarmos, o nos conhecermos como pessoas, o respeitar, exige mesmo este lado, diria então, do respeito. E quando me parece pessoas, às vezes mais conservadoras, e às vezes já tive uma outra conversa, enfim, que entramos numa linha mais dura de provocar, de buscar os dogmas e os concílios e o que a Igreja diz do magistério, etc. E eu paro a discussão e disse, olha, a partir de agora eu já não vou entrar mais em discussão. Não está a defender a sua Igreja? Não estou a defender, porque a Igreja e Deus no qual eu acredito não precisa de defesa, precisa ser testemunhado. Precisa estar à defesa, porque senão o que é que às tantas? Estamos aqui em trincheiras para quê? Nós precisamos de diálogo, o Papa Francisco até agora com a Fratelli Tutti reforça isso, e hoje mais até, eu acho que antes havia quase o debate, e que duas pessoas saem iguais do que entraram, o diálogo, ambas as pessoas saem transformadas na conversa. Eu acho que hoje mais do que tudo precisamos de presença. E presença neste sentido, de um respeito de cada pessoa trabalhou-se. É verdade que antes desta presença falo do diálogo, e o diálogo é a nossa capacidade de escutar. O que é que significa? Se a outra pessoa está ali em tensão, em defesa, o que é que ela verdadeiramente está a defender?
é uma marca, vou-lhe chamar ideológica, que aprendeu e que isso lhe deu segurança e que de repente o facto de estar a perder precisa de defender esse reduto, porque eu acredito no Jesus que baralhou tudo e mais alguma coisa. Jesus, a gente quando olha para Jesus e olha para o Evangelho com mais seriedade, não com, enfim, como brinco às vezes com aquela lógica que também foi muito carregada, não é? De uma catequese de decorar e depois de ver o Jesus que nos está sempre a olhar para o mal que fazemos, está sempre e morreu na cruz porque nós somos maus, etc. Que foi uma teologia que marcou e, em alguns contextos, ainda marca. E, claro, e depois o que acaba a acontecer, as pessoas ficam mais reativas e dizem, não quer saber disto e vou-me embora. E acho que a vantagem também de escutar muita gente, eu não estou numa paróquia, estou num centro de espiritualidade, numa casa de retiros, e desde há 4 anos, apanhou inclusive a pandemia, e escuto muita gente. E no último ano e algo, já me passaram pelo gabinete cerca de 1.500 pessoas, mais coisa, menos coisa. Portanto, escuto porque oriento os retiros e as pessoas vão conversar. E escuto muita gente. E escuto muita gente que ou está a descobrir ou redescobrir a fé, e se está a redescobrir o que é que aconteceu, e aconteceu precisamente por isto, ou seja, a formação e a vida que lhes foi, a catequese, digamos assim, que lhes foi dada, por um lado, uma obrigatoriedade muito forte na altura, levou a que criassem uma reação tal à experiência de Deus e à de espiritualidade que vem a fase da adolescência, a fase adulta, e que não quer saber. Pois. Depois vem anos mais tarde com as chamadas crises, chamemos dos 40, 50, o que for, acho que tem outra lógica, mas pronto, e que vêm muitos questionamentos. E claro, e de repente há um retiro, ouvi falar de um retiro de silêncio, vão fazer os retiros, e as pessoas ficam baralhadas porque não estão à espera de que se calhar, como digo, às vezes nós, como estudamos o texto bíblico, desmontar o texto, explicar o que é que está por trás, por exemplo, com a palavra hebraica, eu brinco muito com a primeira palavra bíblica, não é? Que é Bereshit. Bereshit, primeira palavra que se traduz no princípio. Mas é um princípio, não é cronológico, é existencial, é o que significa profundamente. Nós aqui estamos a viver um Bereshit, no sentido de algo novo. Portanto, é algo novo nas nossas vidas, estamos a conhecer, a partilhar. Quem vai ouvir e ver o podcast, portanto, também há algo novo, pode se calhar ficar com uma interrogação, não estar à espera. E, portanto, dou este exemplo, não é? E a partir daí o mesmo acontece com o texto bíblico. E o texto bíblico, quando se abre, quando a espiritualidade é vivida de forma adulta, a pessoa começa a se sentir em casa, digamos assim. Ok, então eu posso me relacionar com este Deus não está ali a me controlar, não está ali o dedo apontado, eu vi-te a fazer mal, Porque depois esse desmontar quase esta mitologia, porque eu digo, quer dizer... Mas isso também vem da experiência do Paulo, agora fazendo aqui um flashback e depois para acabarmos novamente nesse ponto, que é o Paulo vem, pois é que é engraçado esta questão de ser um padre, ou seja, nós normalmente tratamos convidados por tu. Na pergunta fazemos ao senhor a pergunta por você, e depois a meio da conversa a tratar por tu, portanto vamos manter a coisa homogénea, vamos tudo daqui para a frente. Como é que este início, dos vários inícios da tua vida, o início do mundo da aviação, como é que entra na tua vida? Foi algo que sempre quiseste ou na altura era só uma forma mais económica de fugir de Portimão? Estava Então, eu quando começo a pensar na aviação, curiosamente no 12º ano, em que fomos fazer a viagem de finalistas, fomos num charter para Londres, e como o charter era voo noturno, estava a passar na altura o cometa Hale-Bopp, e via-se muito bem à noite, portanto, lá o comandante, era uma companhia charter inglesa, e então eu perguntei se não podia dizer lá ao microfone, hoje, PA, Public Address, portanto, não, mas tem que dar as coisas técnicas, claro, por favor, não é? Claro, mas na altura, ao microfone. Na altura até pediste à hospedeira, não é? À hospedeira, não é? À hospedeira, que eu não hospedava ninguém em casa, não é? Portanto, mas que era... e então se eu podia dizer em português. Então lá fui dizer, claro, estou a ver, 12º ano, viagem de finalistas, a piada. Diz, tu tens jeito para isto, tens jeito para isto. Só que eu queria ser veterinário, é o meu sonho de criança, sim, queria ser médico veterinário, é assim o meu sonho de criança, desde o 5º ano, mais ou menos claramente, queria ser veterinário. Mas depois, enfim, nas atividades todas no secundário, pratiquei ginástica acrobática, fazia parte do teatro da escola, depois como delegado de turma, organizar as festas para arranjar dinheiro
enfim, as notas pronto, não foram para a veterinária, vamos avante. Não, porque tem piada. Porquê? Porque eu não entrei na veterinária, no ano seguinte entrei em ergonomia, tentei a mudança de curso, havia 10 vagas para a mudança de curso e eu fiquei em 11º lugar. Portanto, a veterinária não era para mim. Exato. Se bem que hoje em dia sou pastor, não é? Exato, Por é isso, verdade, há é aqui verdade. todo um... Pronto, enfim, as minhas ovelhas... Sim, era um diferente rebanho que estava reservado para ti. Havia lá qualquer coisa. Havia Eu vi lá qualquer qualquer coisa, pronto. Mas o que é certo, não entrei em veterinária. Mas, na altura, está bem, tens jeito para isto, porque é que não concorres? Não. Foi no ano em que eu não fui colocado. Então resolvi concorrer à TAP. Tinha 18 anos e concorri à TAP, enviei um currículo, não sabia se haveria concurso ou não, e passado um tempo recebo uma carta no correio. Vamos ver, não havia propriamente mail, não é? Portanto, havia uma carta da TAP a me chamarem para ir, pronto. Pensaste logo, pronto, apanharam naquela coisa do excesso de bagagem. Qualquer Tinha coisa. levado um quilo a mais. Levei um quilo a mais Levei para um quilo a Londres. mais, pronto. Então, ser selecionado, pronto, para ir lá. Lembro uma entrevista, eram 4 pessoas a me entrevistar. Enfim, a entrevista até correu bem. Depois perguntaram-me, então, rói as unhas, não rói? E eu, pois, nota-se, não se nota. Pois é, sabe, está quase apto, mas é um ponto eliminatório, vamos ter que eliminá-lo. Cri. É, roí as unhas. Claro. Pronto, claro. Perigosíssimo. A imagem, não, É, certo. a imagem e tal. Podia e não sei o quê. ser, que é um sinal de stress e nós queremos pessoas de facto muito controladas. Não, Enfim, não, é uma questão da puramente por imagem. A imagem. Provavelmente até pode ser a questão do stress, mas muito tem que ver com a imagem. Pronto, ok. De Lisboa lá vou para Portimão, completamente deprimido. Eu sou veterinário, eu vi nome da TAP, eu sou uma desgraça. E ainda roo as unhas. Exatamente. Pronto, curiosamente, nesse ano, eu acho que, e depois é isto, se nós tivermos falado de experiência de vida, eu nesse ano, no ano em que não entrei, os meus pais, pronto, sempre ligados à hotelaria, e não fiquei sem fazer nada, portanto, claro, já tinha acabado o 12º ano, iria repetir os exames no ano seguinte para voltar a concorrer à faculdade, e estive a trabalhar numa recepção durante 10 meses, 9 meses. Estive a trabalhar numa recepção, também foi uma experiência muito, muito bonita, muito forte, responsabilidade. Nós estamos a falar de uma altura em que não havia euro, não é? Portanto havia os câmbios, havia muito dinheiro em caixa, portanto havia mesmo... Isso para mim foi sempre trabalhar a responsabilidade, ajudou-me, pronto. No ano seguinte é que entrei em ergonomia, na Faculdade de Universidade Humana. A TAP não abriu o concurso, claro que isto ficou, depois ficou. Vocês vão ver. Exatamente. Como é que é? Eu vou aparecer Não, lá com as ficou- unhas mais arranjadas que Olá, vocês já viram. toda uma manicure. Pronto, a TAP não abriu o concurso nesse ano. Não, minto. Nesse ano, no ano seguinte abriu o concurso, mas pôs limite, pôs idade mínima de 20 anos, eu tinha 19. No ano seguinte não abriu o concurso para bordo. Para Estava outro tal também, é? Completamente, eu acho que abrimos ali. Pronto. E depois a Portugália é que abriu o concurso e eu concorri. Fui chamado, fui começar a fazer as provas. Também foi curioso porque aí para a Portugália eu tinha uma altura um bocadinho mais alta, porque os Embraer 145 são os jatos privados que entretanto já deixaram de voar aqui em Portugal. E quando eu fui fazer a primeira prova, estávamos um grupo de pessoas, cada um respondeu, e na altura, que era a chefe do pessoal de bordo, Fernanda Vale, olhou, pronto, viu para a minha altura, mas fomos medir. E há aqui uma coisa espetacular, porque eu, como pratiquei ginástica acrobática, eu posso me levantar, dá para, se calhar, não muito, pronto, por causa das câmaras, pronto, isto. Então, eu tenho hiperextensão dos joelhos. Oh, meu Deus. E quando vão tirar a medida, isto diminuiu-me 2 centímetros. E então eu fui selecionado. Mas ela não estranhou? Ela não estranhou, tivesse Não, uma ela pessoa viu estranha. e tal, pronto, mas eu não fiz de propósito, porque, quer dizer, eu só me apercebi mais tarde, não foi uma coisa de propósito, portanto, é naturalmente a hiperextensão que diminui. O Paulo pode ser um criminoso. Estamos à procura de um indivíduo com 1,80 m. Quem eu? Não. Isto sou eu. Assim, mas agora caminho lá um bocadinho. É muito estranho. Não, brinco, porque é verdade, ou seja, como eu tenho esta hiperextensão dos joelhos pela ginástica acrobática, de facto, a altura, e claro, fui andando para a frente,
E fui passando depois todas as outras provas e acabei por entrar no curso de comissário na Portugália e aí comecei a voar. Bem, se bem que eu no Embraer era conhecido como limpa-tetos, não é? Porque era a altura do avião. Claro. Sempre tudo limpinho. Então às vezes fazia o acolhimento de cabine. Olá, boa tarde, bem-vindos a bordo. Parecia que teve checa, nem a avaliar as pessoas. O Fokker, claro, quando voava o Fokker era maravilhoso, porque é a altura de cabine normal. Bem, mas foi, e depois aí sim, entrei a bordo e foi a aviação. Que teve esse tempo, não é? E que foi para mim um tempo muito bonito. Ainda tenho muitas amizades, bastantes mesmo. Já celebrei casamentos de gente de bordo, claro que há demonstrações a bordo, não é? Claro, Houve uma claro. vez, celebrei o casamento de um casal justíssimo que viu comandantes. E pronto, eu comecei a celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comandante, posso fechar portas? De repente há um silêncio. Atenção, tripulação, portas em armas e cross-check, obrigado. Bem, gargalhados já, vamos começar o voo. Pronto, então, mas tenho que mantenho muita relação de amizade com muita gente. E pronto, e então aí foi o tempo de voar e de estar ao serviço. Se me dissessem se me dissessem hoje de manhã que eu ia ver isto que acabei de ver, o truque da perna, Estou fascinado. Olha, Paulo, e a vida de comissário de bordo é assim tão glamourosa como as pessoas pensam? E é verdade que na aviação a malta se enrola todos uns com os outros? Não é para um amigo, não é para... Então, para um amigo. Vamos ver, eu tenho a dizer uma coisa que é, a parte do glamour, há algo, é verdade. Esta coisa de vestirmos a farda, de termos esta imagem cuidada, de haver assim... Entretanto, atenção, tenho que dizer que passaram 20 anos, não é? Muita coisa mudou. Por exemplo, há companhias aéreas que agora já se vai de sapatilhas ou ténis, não é? Isto temos que ter em conta. Ou seja, mudou, mas mesmo assim há sempre esta coisa da apresentação, não é? Portanto, aquela coisa de entrar no avião é a apresentação. Epá, a parte de se enrolar uns com os outros. Eu estive lá 3 anos, sempre esperei essa parte e não sei o que é que passou. Pois, não sei. Estava nas rotas erradas? Provavelmente, não é? Eu estive lá 3 anos e não sei, quer dizer, esta coisa... Porque depois é isto. Nos hotéis, aquilo deve ser a estadia. Depois de fazeres 4 pernas, aturar não sei quantos passageiros, eu não sei o quê, pernas é um termo técnico, porque cá está. Certo. Não, isto também conta. Dizia que a pessoa dizia, não havia nada, eu também já tinha feito 4 pernas. Oi? Calma. Podia soar um bocadinho estranho, não é? Então, o que acontece é, a gente ia, e muitas vezes ir para o hotel era mesmo para descansar, porque parece que não... Também podia haver outra coisa, que era a malta que ia para Portugal e como já vinha rotulada por causa das unhas ruídas... Atenção, isso é o meu caso, não é? A malta da Portugal. Mas não há generalizações. Mas havia outros que tinham outro defeito, chamamos assim qualquer, não é? A Portugal era uma espécie de encalhados do... Não é nada, não digam isso, que horror, não tem nada a ver com isso. Paulo Brasil, eu não disse nada disso. Eu não disse nada disso, estão a ver. A deturpação da realidade acontece aqui, meus amigos, e por isso é que estamos na desgraça que estamos. Agora é que vem a voz de Viseu, percebem? Agora, título do nosso episódio, Paulo Duarte. Os encalhados da TAP estão todos na Portugal. Não. Olha, tenho a dizer, então, que a TAP Express, que é a antiga Portugália, ganhou o prémio, tem ganho prémios de melhor qualidade a bordo. Pronto. Pumba! Pronto. E não tem nada a contar. E essa qualidade tem a ver com a vossa paciência, porque aquilo que estava a dizer há pouco. Uma pessoa, depois de aturar muitas pessoas... e atura-se muito. E já tinhas essa paciência de padre, ou antes de sentir o chamamento, sentiste a vontade de chamar nomes primeiro? Já, muita gente sentiu vontade de chamar nomes. O que é que apanhaste mais caricato? E que provavelmente possas contar, pronto. Sim, assim, olha, mais caricato... Por exemplo, uma coisa que acontece muito... Acontecia, não sei, talvez aconteça ainda, mas acontecia muito o drama dos atrasos, por exemplo. E há atrasos que, para explicar, as pessoas acham que é sempre culpa do avião ou de quem está a bordo. Estou a generalizar, mas pronto, a tendência é... Não, imagina, greve do tráfego aéreo, greve de, por exemplo, ou aconteceu qualquer coisa que a pista ficou bloqueada, ou mau tempo, ou... O problema é sempre do avião. E às vezes explicar com calma, porque acontece também, é preciso perceber que... agora já são os meus termos de aprendizagem ao longo destes anos. E na altura não tinha com muita consciência, já me ia percebendo. Mas hoje, voar é estranho, quer queiramos, quer não. Mesmo que possamos estar habituados a voar é estranho. E, portanto, ir para um avião causa logo medo. Portanto, todos os alertas estão ligados. E, portanto, o que acontece é, as pessoas se vão chateadas, o instinto de sobrevivência começa a estar mais ativo, logo. Só que a seguir, eu lembro-me um voo que fizemos
telefonaram-me de assistência. Assistência é estar em casa, está mesmo de escala, caso alguém falte ou haja alguns atrasos e, portanto, o outro tripulante já não pode vir ou qualquer coisa, então ativam quem está em assistência. Telefonaram-me a dizer, olha, Paulo, só para preparar-te que vens para o aeroporto, precisas só vir daqui a 2 horas, vais fazer... Era o Nice, era Lisboa, Nice, Lisboa, Lisboa, Porto, Porto, Lisboa, para fazer esse voo. Está bem, ok. Passado um bocado, telefone-me, olha Paulo, não precisas vir daqui a 2 horas, é só daqui a 3 horas. Ok, tudo bem. Olha, é só daqui a 4 horas e traz a mala porque vais ficar a dormir no Porto. E eu, está bem. Pronto. Ou seja, estamos a ver o atraso enorme que estava a acontecer. Bem, quando chegámos a bordo, primeiro Lisboa-Nice, os passageiros, claro, os de Nice-Lisboa também já estavam. O que vale é que também nós tínhamos muito boa relação de amizade e esta parte profissional e já sabermos disto e olha, meus amigos, vamos respirar fundo, vamos descontrair, já vamos saber. E o criarmos também nós boa disposição a bordo, também quando tínhamos bom trabalho em equipa, colegas, em termos de amizade, descontrair imenso. No final do voo, vamos todos à porta, nos despedir dos passageiros, então os passageiros todos no autocarro a nos fazerem adeus. Portanto, enfim... Tive uma outra situação, assim, um bocadinho mais chata, que foi um passageiro em executiva, que pediu champanhe, e depois eu ia para o ato de, não é? E ele, serve-me, o que é que estás à espera? Pago-te para isso. Oi? Calma. Assim? As canelas direto? Sim. Desculpe. Sim, pá, estou-te a pagar para isto. E eu, desculpe, não, mas não me está a pagar para isto. Está-me a pagar aqui pela sua segurança, antes de mais. Não para o serviço de champanhe. Mas, olha, eu já não vou servir. Eu arrisquei, confesso eu que arrisquei. Eu já não vou servir. Mas se acontecer alguma coisa neste avião, pode ter certeza que eu venho buscar para pôr daqui para fora. Mas já não vou servir mais. Para a galley, é um termo técnico, explodi. A chefe de cabine, eu pensei, estou feito, pronto, ok. Chefe de cabine, aquele passageiro, não te preocupes, eu trato dele, ok, já é conhecido e não sei o quê. Pronto. Estamos a falar de alguém com 20, 21 anos, não é? Na altura foi entre os 20 e 23, quer dizer, que não admitir, porque a arrogância foi tal, que foi, pronto. O resto... Vocês não são sujeitos a isso na formação? Tipo comandos a dizer, agora vão ali um dia de formação que é só... Quase, tipos a gritarem exatamente, a gritar e Sim. tal, e vocês a manterem... Claro. Às vezes acontece, não é? O Sorriso 33, tipo, há uma comediante, a Paman, que é toda a volta de stand-up dela é à volta de bordo. E então ela tem pequenos vídeos a imitar a British Airways, ou seja, tipo, um ar assim, tipo soturno. Good morning, fuck off. Good morning, fuck off. Então às vezes dizíamos o Sorriso 33 a imitar a Paman por dentro. Porque é difícil, não é? Não, às vezes temos, sobretudo os atrasos é que eram mais impeditivos. Agora, de um modo geral, criávamos muito boa relação. Eu fiz um charter para a Tunísia. Bem, na altura eram os talibãs, não havia tudo o que havia hoje, não é? E eles começaram, enfim, era toda uma empresa que estava a bordo, viagem, não sei do que é que foi, super divertidos, tipo visita de estudo, de adultos, não é? Bem, então brincámos imenso e então o que eu disse à chefe de cabine, posso fazer um discurso aqui, estás à vontade, vamos aqui divertir. Olha, só para dizer que homens com barba sem barba devem tapar o rosto, cuidado com as mulheres, têm que agarrar e tal, e veio um silêncio a bordo. Sim. Estamos a brincar, bem, depois foi uma salva de palmas, assim muito... Porque acho que às vezes também criar um ambiente, que é isto, quando há muito medo, não é? E quando nós criamos um bom ambiente, porque, se, por exemplo, quando havia turbulência, um bocadinho mais severa, é engraçado ver as cabeças todas voltadas para nós. Como é que eles estão? Pois, Sim, se vocês estiverem em pânico à partida, estão em pânico, não vai correr bem. Não vai correr bem. E, Paulo, e é um desses momentos, assim, num voo mais complicado, em que, aparentemente, não é? Pelo que estamos a ver, se afaste boa e ainda cá estás e tal, foi aí que sentiste o chamamento para abraçar a religião e pensaste, se eu me safei desta, meus amigos, a Deus o devo, vou para os minutos.
Não, eu costumo dizer que um dia olhei pela janela, vi o Sagrado Coração de Jesus a sangrar e dizer segue-me, e eu segui, mas pronto, não achei. Mas não seguiste logo. Não segui logo, senão não dava. Não, aqui a minha história na relação com Deus, eu fugi da catequese, literalmente, quando tinha 7 anos. Fugi, literalmente. Depois voltei lá quando tinha 15 anos, a morte de uma amiga. Sempre provocou toda uma inquietação, o que é isto? Deus existe, não existe? A vida, a morte. Então, a minha melhor amiga, a Suzane, disse, então porquê é que não vais para o nosso grupo de jovens? Eu faço a primeira comunhão com 16 anos. E a partir daí, já houve aqui um caminho, poderia dizer, de fé. E é verdade que na altura, quando eu via a passagem, a messe é grande e os operários são poucos, aquilo agitava-me. Só que, claro, na altura era veterinário, portanto era o que eu queria. Entretanto, quando vou estudar para Lisboa, de Portimão, para a ergonomia, e conheço os jesuítas no COPAV, no Centro Universitário Padre António Vieira, e a partir daí comecei-me a identificar com a espiritualidade. E nós fizemos uma peregrinação, e aí já estava a voar, e via a peregrinação de universitários, e eu fui fazer uma primeira peregrinação, fui a pé, que para mim, a peregrinação, quando falaram a primeira peregrinação, isso não são as senhoras de idade, vulgo velhas, que vão a pé para Fátima. E de repente estavam 200 pessoas, enfim, da minha idade, na altura, super animadas, divertidas. De facto, a gente quando desmonta estereótipos, ideia, preconceitos, mas isto é nisto e em tudo. De cima, tu até conseguias pôr os joelhos para trás, agora tinhas que andar com os joelhos para a frente, tudo. Muito estranho. Eu tenho outras habilidades. Exatamente, eu tenho hiperflexão dos joelhos, portanto, e isso marcou-me. No ano seguinte, então, convidaram-me, então fiz parte do apoio. Preparar as refeições, carregar malas. As pessoas vão para a peregrinação, eu não percebo, quer dizer, vão para a peregrinação como se fossem para umas férias de luxo no Dubai, quer dizer, levam tudo e mais alguma coisa, pelo amor de Deus. Remugavas muito interiormente. Mas mesmo, na altura eu depois confessava, não é? Mas pronto. Mas aquilo mexeu mesmo comigo, e um dos padres, às tantas, estávamos todos a ouvir, e disse, hoje agora vamos pensar, vamos em silêncio, vamos pensar o que é que eu quero de Deus e o que é que Deus quer de mim. Aquilo mexeu-me de tal maneira que emocionei-me uma tarde inteira a chorar. Eu só não estava a perceber, eu tenho uma ótima profissão, ganho bem, até viajo, enfim, aquelas coisas que verdadeiramente estavam a acontecer. Então, volto a dizer, estamos a falar, tinha 22 na altura. O que é que se passa? E vinha padre jesuíta. E vou falar com um padre e disse, olha, se calhar estás a ter um momento espiritual forte, porque é que não começas a fazer um discernimento? E, portanto, isso foi o que fiz durante 1 ano e meio, também a voar, um discernimento. E é verdade que sim, que no final desse ano e meio faço os exercícios espirituais e o avião está cá. Porquê? Estava na Costa Nova, estava num esporão, em frente ao mar, já estava ali no muito processo de decisão, pensar o que é isto, quer dizer... porque eu pouco tempo antes deste retiro, destes exercícios, enfim, passei a efetivo, portanto, com 23, na altura já agora com 23, quer dizer... estável, numa coisa que gostava, de repente pôr tudo em causa e ir embora. E lembro-me que estava nessa agitação e pôr do sol, passa um avião e lembro-me de sentir profundamente 2 coisas. Primeiro, deixa-o ir que já não te pertence. E a paz que eu senti na altura foi uma grande confirmação. E percebi, portanto, que depois, a seguir, enfim, peço para entrar na companhia, tinha a admissão do provincial na altura, Padre Amadeu, saudoso Padre Amadeu, e claro, falo com os meus pais, foi só o verão mais quente da minha vida, portanto, tenso, eu sou filho único. Como é que foi a reação? Foi muito estranha, não é? Quer dizer, para eles perceber um filho que está estável profissionalmente, quer dizer, eles também viveram as dificuldades, enfim, outros tempos, não é? Outros tempos mesmo. Os meus pais começaram a trabalhar muito cedo mesmo, com 10, 11 anos, na hotelaria, todo mundo da hotelaria, portanto, o meu pai de Monchique, a minha mãe ali da zona de Odmira, Baixo Alentejo, portanto, vem para o Algarve, pronto, para trabalhar na hotelaria. Portanto, esta coisa, de repente, o que é que...
tu vais para padre, para quê? Para a Companhia de Jesus, o que é isto? Quer dizer, foi estranho para eles. Hoje, quer dizer, entretanto, muita coisa mudou e percebem também a minha felicidade, porque cá está também depois o estereótipo que é eu vou desaparecer, vai para meter-se para um convento ou uma coisa qualquer que eu vou desaparecer. E, portanto, depois, obviamente, percebeu-se ao longo destes anos que não é assim e foi complicado. Mas depois foram... Isso para mim é engraçado hoje, ao conhecer muita coisa e olhar para trás, percebo que foi mesmo algo de Deus. Eu fui um tipo que o medo esteve sempre muito presente na minha vida. Fui o bullying por ser filho único, hoje, se calhar, este lado mais comunicativo, extrovertido e com humor, mas na altura da pré-adolescência, sim, também ser filho único nesse sentido, mas era mais tímido, mais reservado, aquela coisa de não ir jogar propriamente a bola e começavam... Sim, hoje parece que às vezes já me disseram pois, tudo era bullying, tinhas que desenrascar. Não é tudo era bullying, eu sei. E hoje, depois de uns anos de psicoterapia, sei o que os murros no estômago fizeram, as chapadinhas das bocas, os comentários, etc. Enfim, faço um parênteses para dizer uma coisa também, que eu já partilhei isto uma outra vez, e que tive uma das pessoas que me agrediu mesmo, viu, e portanto a sua vida também deu muitas voltas, e pediu para falar comigo um dia, olha que venhas cá, porque não gostava de falar contigo, olha, eu só te quero pedir desculpa. Mas já aconteceu, e acho que estas coisas acontecem, a reconciliação acontece e é possível. Mas pronto, mas eu era mais tímido, mais reservado, e portanto, esta coisa é mesmo tudo, para eles, foi estranho. E de repente, ok, vais ser padre, e agora o que é que está aqui a acontecer? Sim, e como é que é esse processo? Porque tu, além do voto de obediência, se estiver errado, fizeste voto de pobreza e castidade. E voto de castidade. Mas isso é a seguir, portanto, não é logo. Eu imagino-te numa semana a tentar vender tudo no LX e a apagar os contactos do WhatsApp. Portanto, não havia na altura, era no Mirk. No Mirk, pronto, a apagar e dizer, atenção, Paulo está off, lamento, não há mais brincadeiras destas, e depois a tentar vender tudo à pressa. É mesmo assim tão... ou seja, é um processo que nós imaginamos assim, de repente a pessoa, é isso, vai-se fechar, vai vender tudo, vai desaparecer, adeus amigos. A quantidade, vamos dizer, a quantidade, como digo, de estereótipos, preconceitos que nós temos de muita realidade, que hoje acontece, hoje também acontece. Sempre digo que o desmontar estereótipos e preconceitos, a melhor coisa é conhecer a pessoa. Vamos nos conhecer. E claro que mesmo assim, se calhar temos aqui bloqueios, que pode não acontecer, mas para muita gente, por exemplo, os meus colegas de bordo, aquilo quando eu comuniquei que me ia despedir, não é? E quando apresentei a carta de demissão e depois fui dizendo que me tinha despedido, claro, a pergunta era, vais para a TAP? Pronto, era aquela coisa, tipo, entraste na TAP ou entraste noutra... Que era mais óbvio na altura, se calhar, não é? Pois, era assim, e depois eu dizia, não, pois eu de facto vou mudar de companhia. Eu apanhei num dos voos, aliás, no dia em que me despedi, no dia seguinte a me despedir, no voo apanhei, na altura, o presidente da empresa, o Dr. João Ribeiro da Fonseca. E então, o chefe de cabine, és tu que vais fazer as executivas e vais-lhe dizer que te despediste. É o homem para despedir, qual é o interesse deixar? Vais-lhe dizer. Lá vou eu. Olha, doutor João, depois temos feito o serviço a bordo, normal. Doutor João, é para dizer que eu apresentei ontem a minha carta de demissão à empresa. Ele tinha noção que um grupo de nós tinha passado a efetivo, não é? Portanto, isto de bordo. E claro, via a minha carinha, mais novo, portanto, certeza que foi deste grupo. Então, mas porquê? Sabe, é que eu vou mudar de companhia. Ele dá-me assim um olhar de género traidor. Para qual? Pois é para a Companhia de Jesus. Uma nova transportadora? Eu essa não conheço. Eu não conheço. E então lá vou eu para a Companhia de Jesus e tu dizes, mas é para ser padre. Padre? Então pronto, depois eu pedi para ter uma conversa e foi espetacular. Dias depois, lá fui e o que eu disse, olha, eu não te vou negar. Eu fui ver o teu dossiê, as tuas avaliações, tenho pena que sais, ok, saíste pela porta, entraste pela porta normal, ele não sabe, e agora eu vou ficar a saber da hipertensão, pronto. Se entraste pela porta normal, vais sair pela porta também normal, mas quero que fiques, não sei como é que isso é, fica tudo aberto, janelas, portas de emergência, fica tudo aberto para caso. Mas enquanto estão aterrados, não é? Enquanto não aterrados. Não, mas para mim foi mesmo... Claro, foi muito forte, não é? Quer dizer, mesmo, reparem, tomar uma decisão de ir para a vida religiosa, mesmo que, ok, possa haver aqui uma segurança, mas ao mesmo tempo, isto é tudo muito estranho, no sentido da vida comunitária, tanta coisa nova a surgir.
E para mim, quando é essa fase de transição, e aliás, o último voo que fiz, eu pedi para ser em Barcelona, pedi para que o último voo, e foi Lisboa, Barcelona, Lisboa, porque tinha aqui este lado simbólico que perto de Barcelona está Monserrate, e onde Inácio de Loyola, o nosso fundador, entregou as suas armas e as suas roupas antigas e para começar uma vida nova. E eu pensei, ok, então já que posso, vai ser ali Barcelona para uma vida nova, e foi o meu último voo, foi precisamente Barcelona. E essa rede ajudou-te, porque realmente todos os convidados com que nós passamos, e nós próprios também já fizemos mudanças na nossa vida, a rede é fundamental, ou seja, haver alguém que nos diga, estou lá para ti. No teu caso, por exemplo, nos teus pais, tu sentias ainda, se calhar, essa desconfiança. Não, isso não tenho dúvidas, os meus pais estavam lá para mim. Mas sentias na mesma, não, tinhas isso, a rede, porque essa rede profissional sentiste e foi bom. A rede profissional, mas também a rede pessoalmente e de amigos, sim, verdade, para os meus pais estavam muito, ou seja, o que é isto, não é? Aquele receio, mas claro, se não tenho dúvidas que se acontecesse, não fosse o caminho, etc., portanto, tinha a rede e voltava, não me expulsaram de casa, não, isso não, de todo. E eu acho que essa rede é fundamental, mesmo que possa não haver uma compreensão, muitos amigos, um ou outro, sim, crente e claro, muito feliz, outros não perceberem, quer dizer, amigos que por exemplo, seja da aviação e outros amigos, dou-te 3 meses, dou-te 6 meses, quer dizer, aquela coisa mas que era um lado mais de incompreensão e ver como as coisas acontecerem. E quando foram, por exemplo, foram um grupo de amigos, foram os meus votos, os votos religiosos 2 anos depois, e depois à minha ordenação, tanto diácono como padre, depois mesmo a missa nova, e tanto na ordenação de padre, estava lá o coro da aviação e todos fardados. Foi muito bonito. Lá toda a gente fardada, as várias companhias, foi assim um momento também mesmo bonito e, portanto, mantemos esta ligação. Mas para dizer que, mesmo que não compreendessem, havia ali, de fundo, havia um respeito mesmo muito bonito e que isso sempre, de algum modo, me deu também alguma segurança. É verdade, de fundo. O coro da aviação canta sempre também assim, chama o microfone? Não. Okay, só para saber. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo. Paulo, e porquê os jesuítas? Era a ordem religiosa com o melhor catering? Há sempre lá bolos jesuítas para comer? É que eu, por exemplo, eu sou mais de Palmiers. Se eu sentir o chamamento a alguma ordem dos Palmiers, como posso juntar... então seria... Pronto. Sim. Comecei-me a identificar com a espiritualidade. Cá está, quando conheço o COPAV, portanto, quando o centro universitário, portanto, que é um centro nosso, junto os outros centros, são 5 agora também Évora, enfim, com o Casarão, o Cúmene em Coimbra, o Creu no Porto e o CAB em Braga. Portanto, são centros universitários, portanto, estão lá jesuítas, padres, e o modo de falar, porque cá está, mais uma vez, o tal estereótipo, a tal imagem. E eu lembro-me uma vez, ainda não estava propriamente a pensar vocacionalmente, mas lembro-me de ir à missa, na altura era no Campo Pequeno, que os jesuítas celebravam, numa capela lá perto, e o tema era da morte. E entra a morte por ali adentro. Enfim, foi na altura o Padre Carlos, convidou alguém com umas andas, com uma foice, a entrar por ali adentro na capela, a morte. E então, para se falar sobre a morte, para falar sobre a morte. E aquilo mexeu. E o modo como se falava, uma linguagem atualizada, uma linguagem muito terra a terra, tu, aqui, aquilo começou a fazer sentido. Claro que depois junta-se a espiritualidade, junta-se, por exemplo, quando eu faço os exercícios espirituais pela primeira vez de 3 dias, o silêncio com a peregrinação, o modo como se fala, se calhar, sim, mesmo que possa ter feito a primeira comunhão e o crisma, que me tocou bastante na altura, a relação com Deus, numa relação de proximidade, um tu a tu, numa linguagem que afinal não tem que estar de joelhos, não tem que estar, tem que estar simplesmente, já era uma coisa, e essa espiritualidade começou a mexer comigo e comecei-me a identificar. E daí, sim, e claro, depois obviamente com o jesuíta, sabem como é que se come um jesuíta? Opa, sinto que é uma pergunta com rasteira agora, para lá. Agora. Por favor, então, tem que ser, porque normalmente os jesuítas dizem que são doces por fora e secos por dentro. Então temos que dividi-lo, fazer tipo sanduíche e comer. Ok, estou a ver. Vou experimentar. É completamente diferente. É a seguir. Okay. É a seguir. Epá. Sim, senhor. Já levamos aqui um truque para... Vês? É essa, e eu fiz um voto de pobreza
Não de mau gosto. Não de mau gosto. Sim. Essa para mim. Memórias, frases ficam para a vida, não para é? mim fica para a vida. Paulo, e no meio disto tudo, como é que a dança surge na tua vida? Foi o dia em que viu o Padre Borba cantar aquela do Põe tua mão na mão do teu Senhor e pensou, olha... É agora. É agora, exatamente. Começa já com movimentos de mão. Exatamente. A dança surge. Eu pratiquei, depois já comentei, pratiquei ginástica acrobática na altura, ali na pré-adolescência e adolescência. Mas depois, quando eu tinha 18 na altura, sim, houve o concurso Dança e Moda MTV, teve a cabo. Tudo bom, dança e moda, assim, TV Cabo. Desde o início, exatamente, era o Mirk, Cartas, TV Cabo. Nós estamos a ter, exatamente. Isto é tudo, a malta mais nova está. O quê? Deixa eu ir ao Google perceber. Estou a passar a vida no Google com este episódio. O que é que se passa? MTV TV Cabo. Pronto. E então, participei lá no concurso, etc. Pronto. E não ganhei, havia lá muitos melhor do que eu, sem dúvida, profissionais. Mas depois, a seguir, a MTV convidou-me para participar num beach party que iam fazer lá em Albufeira, Vila Moura, não me recordo. Então lá fui. E a dança, o movimento sempre esteve aqui muito presente. E depois, mesmo sair à noite e dançar. Mas não seja o caso do problema Mas não seja pernas, né? exatamente, o Paulo quieto está a exatamente. bambolear. Não, porque estou ali meio qual gelatina. Pronto. Depois, o que acontece é, já como jesuíta, na altura, na filosofia, portanto, nós fazemos 2 anos de noviciado e depois estudamos a filosofia. Vi porque, enfim, temos o chamado nosso anuário, que saem reportagens sobre jesuítas no mundo inteiro, por aí fora, e quando eu estava no noviciado, saiu uma reportagem de um jesuíta indiano, bailarino profissional, dança clássica indiana, e disse, olha, afinal... Há mais? Há mais. Sim, há um jeito de palhaço, que está no circo, no mundo há assim muitas personagens, é verdade. Atores, 2 ou 3 atores, bem, bailarinos, somos 5, 6 no mundo, portanto, por isso, ok. Então, quando fui para a filosofia, comecei a ter aulas de dança, muito, primeiro, mais dança contemporânea, clássica, obviamente eu depois nunca quis ter, não tinha um objetivo profissional. Mas começou a ter, sobretudo, porque eu fiz na filosofia, fiz um outro trabalho sobre a dança e depois comecei a descobrir mais esta dimensão de corpo e da corporeidade. Nós somos, esta coisa, não temos um corpo, somos corpo, e a dança, o movimento, o conhecer em movimento, ajuda-nos muito mais do que imaginamos. E claro, hoje, enfim, estes anos depois, todo movimento de corpo ajuda muito, mesmo até no próprio acompanhamento, a desmontar. Porquê? Porque nós somos uma sociedade, e mesmo até na espiritualidade e na religião, somos muito de cabeça, somos muito intelectuais, intelectualizados. E esquecemos a nossa dimensão orgânica, física. Olha, começamos, dizia o bio, não é? Portanto, a parte orgânica, esta dimensão orgânica de quem nós somos. E hoje em dia, com as neurociências, sabe-se que como nos movimentamos, como comemos, influencia até o nosso modo de pensar, sentir e pensar. E a dança começa a fazer muito sentido em muitas coisas. Entretanto, conheço a Maria Luísa Carles, que foi, Teresa Prima antes, que foi minha professora de dança, a Joana Domingos, Cristina Mendanha, assim, e sobretudo aqui a Maria Luísa, com quem trabalhei. E a Maria Luísa, uma mulher também muito de fé, na altura trabalhava na Companhia Nacional, e tivemos conversas muito interessantes e até chegámos a dançar juntos. Houve até uma coreografia, enfim, uma atividade que nós, jesuítas, organizámos, foi por altura do ano paulino, que foi o After Pole, e havia a cerimónia de abertura e houve um momento de dança em que foi a Maria Luísa e eu, e a Maria Luísa, olha, por que não pôr São Paulo a dançar com Deus? E a Maria Luísa, mas eu não sou São Paulo. Não, estou a dizer que tu que vais ser Deus. Deus? É ela do Panamá. Deus? Eu, sim. Então, por que não o rosto feminino de Deus, um lado? Então foi também um momento muito bonito. E tivemos muito boas conversas sobre a mesma espiritualidade na dança, o que é que significa começar a perceber a dança no seu sentido mais artístico. Entretanto, vou estudar para Madrid, e a Madrid tem aulas com um fenomenal, foi assim, formador de muitos atores, o Arnold Tarrabonelli. E depois, claro, que eu era sempre o freak, por ser o religioso e o que vai ser padre, não é? Portanto, de repente, uma vez fui fazer um workshop de dança contemporânea e estavam alguns que perceberam que eu ia ser padre, na altura ainda não era, mas que já era religioso.
Então deixa-me fazer perguntas. Olha, vocês tomam banho de quê? De sabão azul e branco ainda? É? Eu, como? Desculpa. Pois, vocês vivem muita austeridade, não é? Porque cá está eu, mais uma vez, a quantidade de estereótipos que existe. Sim. Eu, sabão azul e branco, eu sei lá, não me lembro, mas deve ser para um Palmolive, passa publicidade, qualquer coisa, sei lá. Não houve nenhum caso em nenhuma situação que tu tenhas dito outra profissão, só para dizer, hoje não quero que me aborreça. Não, porque às vezes a vontade apetece, mas depois, às vezes também, para mim, deixa-me lá desmontar isto, e pelo menos ficar as pessoas com as perguntas e que vejam outra coisa, e que é mesmo, vão ao Google pesquisar outras coisas, quer dizer, desmontar. Mas cá está, se eu tenho esta possibilidade também de testemunhar uma outra realidade para a pessoa fazer perguntas e abrir-se ao conhecimento até da espiritualidade e do próprio Deus, não tenho que ir logo a correr para a missa, ir à missa, não é? Mas eu acho que é um problema na atualidade, bem, nos últimos anos, mas mesmo na atualidade, nós temos um problema que é, em nome de uma liberdade, nós corremos o risco, é isto, de estereotipar tantas pessoas, tantas realidades que não nos conhecemos. E depois o que acontece é, isto leva a reações, leva a bocas demasiado, diria, dinamitizadoras E quando nós permitimos conhecer, sim, vamos encontrar de tudo, sim, se calhar é verdade, vamos encontrar até pessoas que até alimentam o estereótipo, também é verdade. Mas somos mais do que isso. E eu acho que nós, enquanto pessoas, independentemente agora da categoria ou profissional ou vocacional, etc., nós somos muito mais do que isso. Somos pessoas que nos devíamos conhecer melhor mais uns com os outros. Mas pronto. Mas queria ainda terminar só sobre a dança. Quando vou estudar para Paris, depois dentro da nossa fase da formação, aí sim foi uma outra viragem, um outro nível. Tenho aulas com Diana Ringel, aulas individuais, pela primeira vez, os outros foram sempre muito em grupo, e a Diana, aí já diácono, quando comecei as aulas, e depois no ano seguinte já padre, fui ordenado padre e tinha aulas com ela judia de cultura, temos assim conversas muito bonitas, e o que acontece é, ela desmontou-me, havia momentos de dizer, olha, hoje vamos trabalhar a liberdade, hoje vamos trabalhar algo de ti que não gostes. E lembro-me que ela até tirou uma fotografia que foi o deformar-me. Ou seja, imaginar esta coisa estar deformado, portanto, o medo que isso pode provocar. Cá está a lógica da perfeição que temos hoje em dia. E houve uma vez que trabalhámos, a verdade que ela dizia, às vezes eu fazia algum movimento, estás a mentir, não estás a viver o gesto autêntico. Ela vem de uma escola, a escola de dança-teatro, da Pina Bausch, ela teve aulas não diretamente com a Pina Bausch, mas com formadores também que estiveram muito ligados à Pina Bausch, e portanto esta coisa do movimento autêntico a mim ajudou muito a trabalhar já como padre, e por isso é que eu digo, isto trabalhar corpo hoje em dia para mim é fundamental. A autenticidade da respiração, do movimento, por isso é que eu digo, a missa em si é uma grande coreografia, a pessoa não tem noção, portanto, a levantar os braços, a baixar, as pessoas que se levantam, que se sentam. E o que é que acontece? Como nós não trabalhamos isto, é tudo muito mecanizado. E não percebemos o que é que se está a passar. Mesmo as pessoas, por exemplo, a fazer o sinal da cruz. Então o quê? Espantar mosquitos? O que é que se passa? Estou a espantar a mosca. Ou seja, o que é o movimento? O que é habitar o movimento? O que é habitar a realidade? E mesmo nós, na vida, não é? Quer dizer, eu acredito também, se calhar vocês, se calhar Daniel mais com a voz, com o stand-up, tudo fala. Tive um professor de psicofisiologia na ergonomia que dizia, a boca fala e o corpo conversa. Nós podemos dizer muita coisa pela voz, não é? Mas mesmo a voz é corpo, porque o tom de voz, o modo como falamos, mas em termos de corporeidade, não é? Nós, enquanto corpo, também conversamos e podemos estar a transmitir algo. E cá está, quando se fala das máscaras e conhecermos. A Diana, todos os outros pessoas com quem tive aulas, e em particular a Diana, levou-me a isso. Tanto que eu defendi a tese de mestrado, que foi pistas Tomorrow Shall Be My Dancing Day, que era a partir de um cântico de Natal inglês que fala da encarnação como uma dança, portanto, Deus que encarna e que é tudo um movimento de dança. Depois foi pistas para um estudo teológico da dança e do corpo. E, portanto, isso ficou-me. E lembro-me que, no dia que defendi a tese, tivemos a missa de final de comunidade, porque, enfim, vivia numa comunidade internacional e, portanto, depois estávamos sempre em mudança. Eu lembro-me, eu estive a defender muita coisa que está aqui a acontecer que não faz sentido.
que é nós não sabemos estar. Aliás, a Diana disse-me uma vez, foi à missa, e perguntou-me, olha, os únicos que estávamos a acreditar naquilo que estava a acontecer éramos tu e eu. Estava lá de braços cruzados. O que foi ler parecia que estava a ler o jornal do dia anterior. Aquilo não é importante. O que é isto, habitar o espaço? E eu, claro, é isto. E como nós não transmitimos... Enfim, agora... aleluia, aleluia, Jesus ressuscitou. Aleluia. Alegremos profundamente que Jesus ressuscitou. Oi? Tu acreditas nisto? Quer dizer, bolas, bela ressurreição. Quer dizer, continuas na Sexta-feira Santa. Quer dizer, eu acho que nós... Quer dizer, exato. Tu próprio estás morto e depois... Já estás morto e queres que eu vá acreditar que ele ressuscitou? Quer dizer, ainda está ali enterradito. Quer dizer, coitado do desgraçado. Quer dizer, eu acho que nós tomarmos consciência que o habitarmos a nossa presença em autenticidade, em profundidade, abre-nos horizontes. E hoje, claro, eu leio muito, interesso-me sobre estes temas, portanto, estou a ler muito sobre neurociência ao nível de corpo, o que é que influencia, portanto, o que é que o movimento, e quando proponho acompanhamento, por exemplo, às vezes estar à conversa com as pessoas, às tantas dizem, olha, podemos deixar de conversar, olha, vamos lá para fora, vamos berrar, vamos gritar. As pessoas, claro, ficam naquela gritar, sim, está mesmo a precisar de gritar. O grito está aí entalado e não sabe o que quer dizer. E aqui pode dizer os palavrões a quem quiser, simbolicamente, à pessoa A, B, C, D, não interessa ser mais próxima aqui. E percebe-se o alívio, porque nós somos uma totalidade. E nós trabalharmos assim, acho que seria muito mais libertador. E nos tempos que correm, precisamente, quer dizer, se calhar uma malta mais nova vai procurar o que é isto, MTV, TV Cabo, etc., estamos muito agarrados ao telemóvel, e atenção, não vou demonizar o telemóvel, porque não é por aí o caminho, nem faz sentido. Depois é o meu. Não é isso. Mas é que, por exemplo, uma das coisas que nós não estamos a pensar, e tenho estado a perceber isto, está uma ansiedade crescendo, é verdade a pandemia, etc. Mas, esta coisa de, é verdade, estamos sempre contactáveis. Mas o que é que isso significa? Onde é que eu tenho liberdade de desligar? Não, se eu desligo pode acontecer alguma coisa. Não, calma, vamos pôr em modo de voo. Ter um tempo para mim. E acontece isto, não é? Do género, ai, recebeu, já viu, ainda não respondeu. Isto parece que depois... Ansiedade, não é? Ansiedade, depois 350 mil grupos, gerir todas as mensagens, a informação. Nós hoje recebemos, a quantidade de informação que nós recebemos hoje é assustadora. Informação às vezes que não interessa nada, é lixo. Mas se nós vamos recebendo, e o que é que acontece? Acumula. E precisamos exteriorizar isso, gritar, dançar, depois é outra coisa. Pois tenho pés de chumbo, não sei. Mas ninguém, não precisa dançar no palco da Opéra Paris, não é isso. Claro. O movimento, por exemplo, quando se faz formação para acompanhamento em situações de trauma, tenho feito uma outra formação, precisamente os acompanhamentos depois da pandemia, dá-se o exemplo muito interessante, que é os animais, por exemplo, um pássaro que bate numa janela. De facto, é um choque e acumula aquilo que se chama energia traumática. No fundo, é um choque e fica quase meio morto. O que é que acontece a seguir? Vai, estrabucha, liberta essa energia e continua a voar. Nós, porque temos uma dimensão racional que é espetacular numa coisa, noutra, e precisamente moralista é que horror, que vergonha, o que é que as pessoas vão pensar, vão agora mexer, etc. Então acumulamos essa energia, anos e anos e anos e anos, depois ela, mais cedo ou mais tarde, vai ser da pior forma. E nós educarmos para, vou estrabuchar, eu faço imensas caretas de manhã, que eu não sou propriamente a morning person, não é? Portanto, mas para quê? Para ativar. Isto é um sentido de totalidade do ser. Nós precisamos disto. Paulo, e isto começou com... Estamos aqui a falar das suas dotes para a dança, e agora estamos a falar dos telemóveis, e lembra-me aqui de uma coisa, que é... Existe também um padre, que é o padre Guilherme Peixoto, que ele é conhecido pelas suas publicações no TikTok e por ser DJ. Sim, conheço o Guilherme, sim. Existe algum talent show na igreja, tipo o Padres Got Talent, e há a possibilidade de um dia haver um bife entre o Paulo e o Guilherme, tipo rivais, tipo, não é ver quem é que... Bem, não me parece. não, rivalidade não me parece mesmo. Agora, o que não há, de momento, não há. Há, de facto, futebol, por exemplo, não é? É verdade, a seleção... Há a seleção dos padres, isso há. Mas assim, em termos artísticos, que não há. Agora, sim, eu conheço o Guilherme, já tivemos à conversa. Acho que cada um de nós tem... Reparem, eu, por exemplo, a dança, para mim, tem estado muito adormecida na parte artística, bastante. E, portanto, como eu digo, eu desenvolvi muito esta dimensão mais da corporeidade para o acompanhamento.
é isto. Ou seja, e claro, quando faço formação de grupo ou quando faço formação, às vezes, de Ressaca com a Dança, com a Maria Luísa, é propor mais em termos de movimento, não tanto enquanto apresentação. Já não iria ao gote nesse sentido. É um bocadinho o passado, essa formação, a servir agora noutro propósito. Paulo, e tu trouxeste-nos aqui alguns objetos. Há aqui um então que é fascinante, que eu não consigo deixar de olhar para ele. A garrafa d'água é nossa. Era a garrafa d'água, exato. Queres-nos explicar o que é que eles significam? São muito interessantes. Então, vamos começar por ordem. Eu trouxe 3 objetos. Olha, o primeiro que trouxe uma pequena bússola, que me foi oferecida pela Suzane, já falei dela, a minha melhor amiga do mundo e arredores. Portanto, nós celebrámos as bodas de prata de melhor amizade. Eu já era padre e celebrámos bodas de prata de melhor amizade. E, portanto, a Suzane ofereceu-me esta bússola há bastantes anos, precisamente por ser a minha melhor amiga, e na altura eu estava como comissário e ela sentiu na sua amizade que eu me estava a perder. Como pessoa, enfim, claro, se calhar um bocado a presunção, agora é isto, o glamour, sou comissário, tal, e recebo dinheiro e estou com gente fixe, e depois esta coisa de eu querer conhecer pessoas aparentemente importantes, o que é que isso significa. E convidou-me para jantar, se bem que jantávamos muitas vezes, e um dia tinha uma surpresa para mim. Olha, eu tenho uma prenda para ti, e deu-me esta bússola. E disse-me, olha, dou-te a bússola com todo o significado que é: não percas o teu norte. O teu norte enquanto pessoa. Portanto, nós temos a nossa amizade e eu ainda hoje, não é? Portanto, e por isso eu queria trazer a bússola, que eu acho que para mim é importante. E mesmo na atualidade, tenho pensado muito nisto. É verdade, cara, esta coisa de começar a ser conhecido, meia volta sou chamado para a televisão, estar aqui à conversa convosco, e sei que tenho impacto, tenho capacidade de comunicar, aquelas coisas todas. E trago a bússola porque acho também importante. Nós, mesmo quando nos tornamos conhecidos, porque é verdade, cá também surgem as críticas negativas e aprender a lidar com tudo isso, mas em geral, tenho que contar esta história. Vai na sequência, conto muitas vezes. A primeira vez que eu fui à televisão foi falar disto, da minha vida, foi pouco depois de ter sido ordenado. E logo a seguir, imensas mensagens: ai, espetacular, tu falas tão bem, ai, tu és o modelo de padre, todos os padres deviam ser como tu. E claro, eu naquela da humildade, ai, não, nem pensar, mas claro, a dar aquele sorriso, claro, sou eu, e tal, e não sei o quê, ai, tu, e depois mais uma mensagem, ai, e tal, e eu, não. E de facto, o Espírito Santo é espetacular como pomba, não é? Porque passa uma pomba, eu devia ter uma diarreia, pai, de uma semana, foi um jato de merda em cima de mim. Naquele momento eu estava a pensar assim, claro, padre, pomba, toma lá, e olha, estás a ver, pode ser espetacular, mas continuam-te a cagar em cima. Exatamente, portanto, pés na terra, pau, e pronto. E então isto para dizer não perder o norte e tal, e isto aconteceu, não é? E portanto, de vez em quando, e atenção, e é natural. A bússola foi mais simpática. A bússola, não, sem dúvida. Mas que acho que é, quando nós, é isto, nós padres, quer queiramos, quer não, quando, mesmo basta uma missa, não é? Portanto, está toda a gente a olhar para nós e, portanto, e acho que é preciso trabalhar verdadeiramente a humildade. E a humildade não é, não, agora vou-me retrair. A humildade é estar no sítio certo sem perder o norte. E muitas vezes, quando acontecem situações que têm grande impacto, mesmo nas redes sociais, a minha presença nas redes e por aí fora, é voltar para o meu quarto, para o meu canto e dizer, não percas o norte. Podes morrer, o mundo continua. Ou seja, podes... E pronto, trago aqui a bússola que a Suzane me ofereceu. Depois, isto vai por ordem. Obviamente não é... Senhores passageiros, por favor, vejam como fechar e abrir o vosso cinto de segurança. Sigam as informações que lhe vamos dar, além do fio de segurança que se encontra nas vossas cadeiras. Ladies and gentlemen, please watch how to fasten and unfasten. Senhores passageiros, por favor, bem como abrochar e desabrochar a cintura de seguridade. Bem, então, porque é que trago aqui, como ofereceram, não é? Isto é o cinto de segurança das demonstrações, que acho que significa tanto, não é? Portanto, do ter sido comissário, as demonstrações. Sim, que ainda hoje, meia volta, quando há uma viagem, vai fazer aquelas coisas, vai fazer o discurso a bordo, vai fazer não sei o quê, lá vou eu. Claro, agora digo, bem-vindos a bordo da Jesuit Airlines, em co-chair com o Vaticano, não é? Portanto... E o Paulo a dizer, mas não faz sentido, nós estamos de comboio. quase. E pronto, que acho que representa, no fundo, também foram 3 anos a voar, muito boas memórias,
sem dúvida, não é? De muitos amigos. Acho que me fica muita amizade dos tempos de bordo também. Muita gente que ainda hoje, não é? Portanto, ainda hoje continua e vem cá. E, portanto, acho que aqui um cinto de segurança. E depois este lado da segurança, no fundo, quem está a bordo não está lá para outra coisa, que o resto sim são adereços, mas para outra coisa que é para zelar pela segurança de todos os passageiros. Acho que é uma coisa que me parece importante. Pronto, e depois, o terceiro objeto foram uns amigos uns amigos muito queridos. Então, Paulo, Jesus caminhou pelas águas. Pois é, contigo teve que caminhar pelo avião e então, com este lado mais artesanato, pedir uma artista que também com este toque de humor, com um Fokker 100 e com Jesus então aqui a caminhar, a fazer aqui a sua viagem a bordo, porque no fundo é isto, ou seja, como é que se pode fazer aqui uma síntese de uma história? Vocês estavam a perguntar, e é verdade que dou-me conta disto. Se eu hoje sou quem sou, também é resultado de uma história, obviamente de exterior, mas também de muito trabalho interior que acontece. E sim, esta visão, esta perspectiva da vida, de quem somos, de quem sou. E se hoje sou padre, enfim, com este estilo, ou o que é resultado também de história, mas também muito trabalho interior e humildade. Eu insisto nisto na humildade, porque para mim tem sido importante. E nos últimos tempos tenho pensado mesmo muito nisso, ou seja, o que é isto da autenticidade, voltar ao que a Diana também me dizia, o movimento autêntico, o que é que isto tem de ser para os tempos que correm, para não perder também o norte, no sentido de eu sou mais um padre, ok, se calhar tenho esta capacidade, tenho estes dons, com esta capacidade de comunicar, de me aproximar, etc., mas somos muitos mais assim. Se calhar eu tenho esta facilidade e precisamente porque tenho esta história de vida sou, diria, mais chamado, digamos assim, para falar e, portanto, inevitavelmente acabo por ser mais conhecido, mas somos muitos assim, companheiros meus jesuítas, com uma capacidade de acolhimento também de uma história também de histórias mesmo muito bonitas, não só companheiros jesuítas de outras ordens, de outras congregações, mesmo amigos, padres diocesanos também, com muita capacidade de chegar às pessoas. Acho também que nós estamos a precisar, diria, enfim, as vocações estão a diminuir, é certo, mas também para perceber que hoje em dia temos cada vez mais de trabalhar o nosso lado comunitário, de uma boa relação, de estarmos, de conversarmos. Acho que é isto também, continuar a voar nesse sentido. Jesus é um péssimo passageiro, não só vai em pé, que nem sequer leva Sim, sim. Não, a princípio, quando eu saía, eu ainda pensei, e se calhar foi eles a gozarem com o Paulo a dizer, quando tu esticaste os joelhos, saíste pelo teto, e disse, agora sim é que se pode deve ser. Exatamente, agora, Jesus, olha ele aqui à volta, como visão panorâmica, mas... Paulo, vamos aqui à nossa parte do algoritmo, que é sempre uma parte que nós adoramos, porque nós criamos um algoritmo, uma ferramenta muito avançada, que analisa a vida dos nossos convidados e dá-nos aqui algumas hipóteses de vida que tu poderias ter se não tivesses seguido exatamente esse caminho. Pronto, e portanto vais ouvir todas e vais dizer com qual das três tu poderias remotamente identificar. Vamos a isso? Vamos. Então, hipótese A. Paulo continua na TAP, mas inicia um movimento que convence todos os comissários de bordo a partilharem um momento de oração com os passageiros no início de cada viagem. Ao fim de um mês, a TAP vai à falência porque aparentemente ninguém quer entrar num avião onde a própria tripulação precisa de rezar antes de levantar voo. Isso seria a primeira hipótese. Segunda, ainda antes de se juntar aos jesuítas, Paulo está verdadeiramente indeciso se opta pela vida religiosa ou por uma carreira na dança. É nesse momento que Paulo tem uma epifania, juntar as duas coisas. Hoje é um bailarino internacionalmente reconhecido e agradece todos os dias a Deus por ter feito uma audição para se juntar ao Lord of the Dance. Tem dança e também tem lá o Senhor na parte do Lord. Ou hipótese C. Paulo começa a sentir dificuldade em dedicar-se a 100% à sua vida de padre, pois percebe que a parte que mais gosta nos casamentos que celebra não é a celebração em si, é o copo d'água. Assim, Paulo Duarte criou o pacote completo. Continua a celebrar o casamento como Padre Paulo, mas logo a seguir mascara-se e cria a personagem Paul Dancer. Reparem, Paul Dancer, o animador de festas que ensina coreografias dos anos 90 aos convidados. Portanto, isto seriam aqui três... Eu iria pela hipótese B. Pela hipótese B. Lord of the Dance. Lord of the Dance. Se bem que na C, mesmo que não, de vez em quando acontece, eu vou para os casamentos dançar, portanto, depois a seguir, depois da celebração, já faz isso. Já é, claro, portanto, já é mas se não, aqui a hipótese B
de ir para o Lord of the Dance, juntar aqui esta realidade, se acontecesse, manter aí. E além do mais, porque eu gosto imenso deles. É um ciúme. Muito bem, então pronto, hipótese B. Temos aqui um futuro. Lord of the Dance. Lord of the Dance. Paulo, muito obrigado por esta conversa. Passou a correr, nós não queríamos terminar passou sem a voar, pedir. o tempo aqui voa. Passou a voar, exatamente, passou a voar. Não queríamos terminar sem pedir o que pedimos normalmente aos convidados, pode ser uma coisa muito injusta, mas cá vai, que é, estás a falar com um amigo teu, ou com alguém que vai falar contigo e que está nestas fases de mudança, de mudar de vida, de fazer uma mudança radical, mas não tem essa coragem, falta-lhe algo, sente-se um bocadinho perdido. Se essa pessoa te pedisse um conselho, que conselho é que tu darias? Faz uns exercícios espirituais. Ou seja, e não estou a dizer isto, porquê? Porque os exercícios, é uma coisa muito ligada a nós, enfim, foi Inácio, o nosso fundador, Inácio de Loyola, que os desenvolveu, eles estão muito direcionados para ajudar a um discernimento. E para perceber quais são os medos, quais são os medos que impedem, o que é que às vezes pode ser uma fuga, pode ser para fazer uns exercícios espirituais. Eu, como tenho orientado muitos exercícios, sei que tenho acompanhado muita gente com vontade de mudar de vida e tenho a dizer, curiosamente, a pandemia provocou isso. Muita gente a querer mudar de vida. Houve ali muita coisa. E sentias que era uma obrigação porque a pandemia fechou muitas portas, ou que foi um abre-olhos e que as pessoas pensaram, já que estou Entre aqui... o fechar portas e é um I. E também tem tempo, as pessoas ouviram-se obrigadas a parar. Foram obrigadas a parar, porque nós não estávamos habituados a isto. E isso, que por um lado teve um quê de positivo, por outro lado agitou muitas águas, interiormente, a nível da saúde mental, como sabemos, até mesmo de espiritual. E, portanto, muita gente, tenho a dizer, foi foram 3, 4 médicos, por exemplo, que foram fazer exercícios para mudar radicalmente de vida, porque estavam já no limite. Por exemplo, para dizer, portanto, por isso aconselho a que façam uns exercícios espirituais bem acompanhados, ou seja, com alguém que ajude a ver, porque Inácio pensa muito nisto, não é? O que é isto? O que é que eu estou a sentir? Às vezes fazer o prós e contras. Por exemplo, há ali um outro momento que é, por exemplo, o que é que eu diria a um amigo que estivesse nesta fase com liberdade? Ou então até chegar ao momento de imaginar que estou à beira da minha morte, o que é que eu gostava de ter feito? Ou seja, porque são momentos limite, porque estamos também muito... É isso, quando há mudanças de vida, também estamos muito bombardeados por influencers. Agora também é um termo. Isto é só para atualizarmos, para não ser só... Claro, para não ser só... Claro, não sei finalmente uma coisa que não precisa ir... Exatamente, Google, pronto. E então, porque muitas vezes é isto, se fala, tu vais, não sejas parvo, não sei o quê, vais Sim, por muito aí. direcionado. Calma, cada pessoa tem que ter o seu silêncio para perceber o que é importante fazer para a sua realização. E a realização é algo mesmo muito profundamente interna. Ou seja, e é possível descobri-la. Nós é que temos muitas capas de modos de dever ser social. A sociedade diz que faz a escola, vais para a faculdade, começas a trabalhar, casas, tens filhos, morres. Não. Há tanta coisa a acontecer. A nossa vida é muito mais, a nossa existência é muito mais. Agora, perceber como é que ela pode ser bem trabalhada para uma realização pessoal. E desde aí, muito bem, começar a voar. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Já vi que se um dia quiseste sair um bocadinho do teu centro e criares workshops de espiritualidade para a mudança de vida, vai arrebentar. Paulo, Senhor, Paulo, muito obrigado. Muito obrigado a vocês também. E quanto a nós, já sabem, para a semana, para a semana. Que vida é a tua. É verdade. Até para a semana. Até para a semana. Que vida